Vou deixar eu te falar um negócio, deixa eu te falar. Só um negocinho, deixa eu te falar. Mediano. Mediano pra difícil. Se você não assistiu esse anime, eu recomendo, viu? Rapaziada, finalmente acabou. Peguem seus ternos para essa ocasião especial, porque chegou ao fim do Destino de Cria zerado. Foi muito mais rápido do que o Stay Night, já que o Destino de Cria zerado sempre teve 3 episódios, aliás de 2 ou 1 às vezes, que o Stay Night eu ficava com preguiça de fazer. Finalmente chegamos ao final do zero. Que eu agradeço a todo mundo que deu like, comentou, assistiu. Se você fez qualquer uma dessas coisas, eu já te agradeço muito. Porém, se você não assistiu nenhum episódio do Destino de Cria zerado, com medo de não conseguir assistir tudo de uma vez só, uns 30 minutinhos depois que esse vídeo for lançado, vai ter uma playlist aqui no canal na ordem cronológica certinho pra você assistir. This is Elon Musk. O marketing tá em outro nível. Bora pro vídeo! O episódio começa já do jeito que o último episódio terminou, com todo mundo 100% pistola, pronto pra se encontrar, pra se cacetar até o fim. Com o Kiritsu descendo as escadas pra encontrar o Kirei esperando o Kiritsu no meio da cidade, o Alexandre andando a cavalo. Por que ele tá andando, sendo que esse cavalo voa? Não sei, cara, vai que ele gosta de pegar o arzinho assim, andando, sei lá. E ele encontra o Gilgamesh no meio do caminho, nessa bendita ponte. E por último, e obviamente não menos importante, a Saber entra dentro de um estacionamento com a sua moto, onde está tudo tranquilo, tudo de boa, tudo silêncio, quando de repente... BOOM! Eu quero saber quem é que foi o idiota que deu uma sniper na mão do Berserk. Quem é que teve essa ideia de Jiryu? Tu perdeu feio, não foi? Vou te falar. Olha, não é que eu perdi, é que eu me recusei a ganhar. Isso é exatamente o que um perdedor diria. Vamos esquecer disso daí e vamos só beber mesmo. Rei da Babilônia, Gilgamesh, posso te fazer uma pergunta? Eu devo aceitar. Se o seu portão da Babilônia e o meu poder da broderagem fossem unidos, nós teríamos um poder gigantesco. Finalmente teríamos poder para conquistar tudo, já que o meu objetivo é a conquista! O que você acha de a gente se tornar aliado? Ai, meu Deus, gente. Pobre é foda, né, gente? O único amigo que eu tive já não está mais entre nós. Cara, tu tá chorando? Caiu um negócio aqui no meu olho. Então, como você não aceita a aliança, não reclame depois que você perder pra mim. Fala do ouvido. Meu pau no seu ouvido. Depois de um desrespeito desse tamanho, precisaremos usar o nosso poder, meus bros. Pelos poderes da broderagem, eu tenho a força! Vamos, meus bros! Com força total! Até que o clima daqui é bem agradável. Vamos, meus bros! Será que eu esqueci alguma coisa no fogão? O que será que a Saber deve estar fazendo agora? Boa pergunta, Gilgamesh, e eu tenho a resposta. Porque a Saber está lutando contra o Berserker, e ela tá tentando de qualquer jeito lutar contra ele, só que ela tá levando um pau, ela tá até tentando fazer parkour pra ver se consegue acertar ele, mas ela não consegue de jeito nenhum. Moisés! Enquanto a luta tá rolando, o Carria tá sofrendo, porque o Berserker usa muita mana pra lutar, e o Carria quase não tem mana nenhuma. Ele tá sofrendo tanto que ele tá começando a ver uma ilusão da Sakura perguntando por que ele tá sofrendo tanto. E como o Carria é esquizofrênico, claramente, e hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. ele responde à ilusão da Sakura falando que é pra salvar a Sakura. Ela finalmente ter uma vida normal, como ela tinha antes, brincar com a sua mãe e a sua irmã. Pena que a mãe dela capotou no último episódio, não é mesmo, Carria? Parece que você esqueceu. E quando ele lembra disso, ele fica maluco, aí o Berserker fica louco junto com ele, e a Saber começa a apanhar horrores,
E quando ela finalmente consegue bolar um plano mirabolante pra tentar acertar o Berserker pega a espada com a mão, com ela se perguntando como é que ele sabe o tamanho da espada. Olha, Saber, não é nem como se tivesse uma aura em volta da espada desenhando certinho o tamanho dela, mas vamos fingir que isso não existe. Você não viu nada. Com a Saber pensando que talvez aquele servo já tenha lutado contra ela em vida, por isso que ele sabe o tamanho da Excalibur. Com ela recuando e falando que graças ao Código de Cavaleiros é pra ele se revelar pra seguir a conduta do Código de Cavaleiros. Com o Berserker tirando a fumaça que está em volta da sua armadura, que essa fumaça faz com que ninguém lembre de quem que ele é, revelando ele sem a fumaça, que ele não é nada mais nada menos do que Lancelot, um cavaleiro da Távola Redonda. Que pra você que não sabe, Távola Redonda, o líder da Távola Redonda é Rei Arthur /Saber, então ele é parceiro da Saber. E ele também tá muito feio. Coisa horrorosa! Sério, o que você prefere? Esse homem pomposo, bonito, assim, gente fina, ou essa desgraça aí? Sério, ele tá parecendo o Gilles. Não esse. E quando ele revela que ele é o Lancelot, acabou o psicológico da Saber. Porque ela não consegue lutar contra ele, ela não consegue lutar contra uma pessoa que era parceiro dela. E aí começa a bater aquelas coisas que o Alexandre diz pra ela, que ela não era um bom rei, que ela era chamada de rei por conta da admiração, não porque ela merecia, que ela era apenas uma garotinha tola. E na hora que ela lembra disso, o psicológico que antes já estava baixo vai pro beleléu. E ela começa a apanhar tanto, mas tanto, que eu acho que é até melhor cortar pro Gilgamesh contra o Alexandre. Eu acho que já deu tempo suficiente pra você se divertir. Sonhos sempre acabam quando alguém te acorda. Acorde pra realidade, rei dos conquistadores. Fudeu. Eu lhe pergunto, você conhece a Katy Perry? Katy Perry. Aquela que te acerta. Émora, Eres. Eu achei que foi um pouquinho desbalanceado isso daí, né? Waver Velvet, meu súdito, viva! Eu, como rei, preciso demonstrar um sonho para meus súditos. E meus súditos devem pegar o meu sonho e demonstrar para todos. Viva, Waver! Viva do melhor jeito que conseguir. Demonstre para eles como que Alexandre conquistou o mundo e conseguiu a conquista. Agora vamos! Cavalo! Eu sou Alexandre o Grande! Você sempre tem uma carta na manga, não é? espero que o seu sonho tenha sido bom, Alexandre. Mas agora está na hora de acordar. Tanquei. Foi. Nof enviado. Você aí. Você é o mestre do Alexandre, não é? Não. Eu sou súdito dele. Como bom súdito, você deve vingar o seu rei caído, não acha? Se eu lutar contra você, eu vou morrer. E eu fui ordenado para viver. Sua lealdade é esplêndida. Não deixe ninguém manchá-la. Ali. Mais um foi de vala. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor, e nada jamais me faltará. É agora que a giripoca vai piar. Aí, Kirei, tu sabe qual bicho que consegue botar 2 bolas na boca? Eu? Quer dizer, o esquilo? Aquele que te dá um tiro. O quê? Estilo tempo. Acelera aí! Por que a bala não funcionou? Acho que eu já entendi. Ele está usando a magia de comando para tirar a mana. Assim não vai funcionar. Agora é minha vez. Fala pra mim, querido. Qual que é o bicho que mora na fazenda e faz oink, oink? O porco.
Aquele que te dá um soco! Caralho, nossa! Eu esperava bem mais do meu queridinho. Estilo Trump, acelera aí! Isso que eu esperava do meu queridinho. Agora nós ficaremos lutando por séculos e séculos. Não vai ter jeito. Vou ter que apelar. Meu pauzão dourão pra esquerda é mais quente que o sol. Ela me botou apelido de piroca de anzol. Então Meira vem sentar na minha piroca ereta. Mas senta pra direita pra ver se ela fica reta. Estilo Trump, acelera pra caralho! Estilo Olimpíada, Daiane dos Santos. Estilo Carioca, 3-8. Enquanto tava rolando essa lutinha do Kiritsu e o Kirei antes de cair esse negócio em preto, vermelho em cima deles, a Saber conseguiu derrotar o Berserker. Como? Não sei, sendo que ela tava apanhando pra caramba, mas do nada ela tirou o poder do protagonismo e conseguiu vencer dele. E quando o Berserker foi derrotado, o Carria também foi de F junto. E o Carria ganha o prêmio da morte mais anticlimática dos animes, porque ele só caiu pro lado e foi a Mimi, morreu, capotou. Na hora que os dois capotaram, a Airi, que tava naquele templo lá, começou a pegar fogo, aparecendo um Graal, e o Graal começou a transbordar. E ele transbordando, que é aí que aconteceu daquele líquido vermelho e preto cair em cima dos dois enquanto eles estavam lutando. Que na hora que cai esse líquido preto e vermelho, ele aparece lá naquela ilha de quando ele era criança, com uma Airi aparecendo atrás do Kiritsu. E o Kiritsu já sabe que aquela Airi não é a Airi verdadeira, apontando uma arma perguntando o que é aquela coisa. E aquela Airi, que não é a verdadeira, na verdade é o Cálice Sagrado, já que o Cálice Sagrado precisa de alguma forma para conseguir conversar com os humanos. E a forma que ele escolheu dessa vez foi a forma da Airi, falando que o Kiritsu é o ganhador da guerra pelo Cálice Sagrado. E agora ele precisa realizar o seu desejo, fazer o seu pedido. Só que tem um pequenininho probleminha. O Cálice Sagrado não realiza o desejo da forma mais agradável possível, mas sim ele realiza o desejo que a pessoa pediu, olhando como que aquela pessoa realizaria aquilo no ponto de vista dela. Então, fudeu. Fudeu de vez! Porque o Kiritsu, ele sempre está disposto a sacrificar a minoria para salvar a maioria, com o próprio Graal mostrando para ele, dando um exemplo, mostrando dois navios. Um navio tem 300 pessoas e o outro navio tem 200. Os dois navios têm um buraco no meio do navio que vai fazer o navio afundar, e apenas Emiya Kiritsu pode consertar esse buraco, com automaticamente perguntando para ele qual navio que você vai salvar, com o Kiritsu respondendo que ele salvaria o navio com 300 pessoas. Só que o Graal fala pra ele que assim que ele pedir pra salvar o navio de 300 pessoas, o navio de 200 vai capturar ele. O que ele vai fazer na hora que ele for capturado pelo navio de 200 pessoas? Com ele ficando quieto por alguns segundos, mas o Graal revelando pra ele o que ele realmente faria. Ele capotaria todo mundo do barco só pra salvar o navio de 300 pessoas. Colocando outro exemplo, colocando a Maya, a Airi e a Ilia, onde ele precisa sacrificar uma pra ficar com duas, com ele instantaneamente sacrificando a Maya pra ficar com as outras duas, aparecendo lá no quarto da Airi, lá no início do Fate Zero, junto com a Ilia, com a Airi falando pra ele que é só pra ele desejar o que ele mais quer, que é ter a sua esposa de volta e ter a sua filha e ter uma vida normal. Só que na hora que ele escuta isso... Ilia, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Você quer no pé ou na mão? O que você fez, seu idiota? A próxima vez que você imitar a minha mulher e a minha filha, que você não aceitou o Cálice Sagrado, não faz sentido. Eu te amaldiçoo, Emiya Kiritsu. Você vai se arrepender até o dia da sua morte e vai ficar
com essa carinha de depressivo. Eu, Angra Mainyu, posso ter certeza de... Fala muito e faz pouco. E depois dessa cena acontecer, os dois acordam no meio daquele líquido preto e vermelho, com o Kirei acordando e falando por que o Kiritsu não aceitou o cálice sagrado, que aquilo dali foi a pior decisão que ele já teve. Se ele não queria o cálice sagrado, era pra dar o cálice sagrado pro Kirei. O Kirei queria o cálice sagrado pra ter um motivo de viver por ele mesmo. Parece que o Kiritsu está sem paciência nenhuma hoje. Cortando pra Saber, finalmente encontrando o cálice sagrado. Só que antes de ela conseguir pegar o cálice sagrado, o Gilgamesh está ali para empatar isso, falando que é pra Saber aceitar o pedido dele e se tornar a mulher do Gilgamesh. Só que como ela não responde que quer, o Gilgamesh fica cacetando ela de porrada até que ela aceite. Sério, dá até dó nessa parte, porque ela não consegue fazer nada com o Gilgamesh. Com o Kiritsu aparecendo lá no fundo com um selo de comando brilhando. Em nome de Emiya Kiritsu, eu utilizo um selo de comando para ordenar que você use o seu Rogou e destrua o cálice sagrado. E pelo meu último selo de comando, eu ordeno que você destrua de novo. Não vai destruir não, é? Fazer o que, né? Ado! Assim como Kiritsu ordenou, Saber utilizou seu Rogou para destruir o cálice sagrado, acarretando numa explosão gigante que destruiu uma parte de Fuyuki, causando a destruição de várias moradias e o capotamento de várias pessoas, com Kiritsu tendo que carregar todo o peso daquela morte daquelas pessoas nas suas costas, e finalmente acabando a guerra pelo cálice sagrado. Com o anime demonstrando mais algumas coisas que aconteceram também, como por exemplo, o Kirei ele está vivo, e o Gilgamesh conseguiu uma reencarnação mesmo depois da guerra ter acabado. E o Kirei, mesmo tendo levado um tiro e ele é pra estar capotado, por algum motivo, graças ao Gilgamesh ter uma segunda chance de ter uma vida, o Kirei também conseguiu a vida. E toda a vida que ele tem agora pela frente, ele vai usar para descobrir mais sobre o cálice sagrado. O Kaguya tenta salvar a Sakura. Sim, ele não morreu. Falei que ele morreu só pra você ficar em choque. Ele tenta salvar a Sakura, só que como ele tá muito fraco, ele começa a delirar achando que ele conseguiu fazer tudo aquilo, só que na verdade ele não conseguiu nada e escorregou na escada e foi consumido pelos insetos. E a Sakura ainda acha bom disso ter acontecido. Você ainda vai me perguntar por que eu odeio essa merda desse personagem? Eu odeio ela. O Waver voltou pra Torre do Relógio em paz e se despediu dos velhos que estavam ali morando em Fuyuki. E a Tosaka está no funeral do seu próprio pai, com o Kirei fazendo o funeral do Tokiomi. E a Tosaka agora, que é a líder da família Tosaka, com ela buscando a mãe dela, e a mãe dela tá numa situação muito complicada, porque a mãe dela não capotou, mas ela tá completamente biruta. Ela ainda acha que a Sakura tá com ela ainda acha que o Tokiomi tá vivo, ela tá tendo alucinação, ela tá doidinha das ideias. E a Tosaka tem que cuidar dela por conta da situação onde ela se encontra. E por último, e não menos importante, o Kiritsu salva o nosso menino. Eu já tinha desistido. Já tinha desistido de lutar naquela hora, quando de repente ele apareceu. Ele estava tão feliz por eu estar vivo que até eu fiquei com inveja. Ele disse, obrigado. Obrigado por estar vivo. Pai, se você vai dormir, arruma a cama pra fazer isso. Foi mal, é que eu tô com um pouco de sono. Pai, o que você queria ser quando você era criança? Eu queria ser um herói da justiça. Então eu vou ser pra você. Quê? Você é adulto agora, não é? Você não consegue mais realizar o seu sonho. Pode ficar tranquilo. Eu vou me tornar um herói da justiça. Por você. I'm